Olá, sejam bem-vindos a mais um Verbcast. E o tema que nós temos hoje é sobre criação e comportamento dos filhos. E eu já te convido a deixar o teu like e a compartilhar este Verbcast. E nós temos aqui hoje a Mayara, que ela é terapeuta familiar, e temos também a presença dos ministros Ana Carla e o pastor Vanderlei. Olá, Mayara. Olá, pastores. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que tu te apresentasses um pouco, falar um pouco desse teu trabalho, para que nós possamos conhecer. Passa a palavra. Obrigada, Léo. Eu sou a Mayara, sou mãe de 2 meninos, trabalho como terapeuta familiar, auxiliando as famílias, com crianças, adolescentes, pessoas que às vezes têm alguma dificuldade no comportamento dos filhos, na comunicação com os filhos, principalmente quando se trata da adolescência. Então eu tenho feito esse trabalho, né, fora da igreja, auxiliando essas famílias a conseguirem entender e estabelecer um lar mais estável, mais equilibrado e mais saudável também. Muito bom. E temos aqui a Ana Carla e o pastor também, que também são pais. Com certeza têm muito a acrescentar juntamente com a Mayara. Boa noite para vocês e sejam bem-vindos. Boa noite. E eu queria já começar aqui com o pastor. Depois vamos aqui para a Mayara. Porque enquanto nós estávamos aqui nos bastidores, eu vi que o pastor falou algo sobre a criação dos filhos e que eu acredito que seja um bom início aqui para nós sobre a criação. Como a Bíblia diz em Provérbios 1:8, aqui parece muito bem, né? Davi ensinando Salomão, né? Ele fala: ouve, filho meu, a instrução do teu pai. Ele fala sobre ouvir a instrução. Às vezes a gente pensa que a criança está errada, a criança está fazendo muitas coisas, e a gente só pensa na vara, né? Porque a palavra diz, né, que a vara deve ser usada para cuidar, para instruir, né, para educar a criança. Mas qual é a instrução que a gente está dando? Qual é o cuidado que, como pais, a gente está educando os nossos filhos em sabedoria no Senhor? Como a gente estava falando aqui, a primeira coisa que nós devemos perceber é que aquela criança, ela nasceu com um propósito em Deus. Aquele adolescente, aquele jovem, ele tem um propósito no Senhor. E como pais, o nosso maior cuidado em ter é entender que nós precisamos guiar os nossos filhos no caminho do Senhor, ensinar o caminho que deve andar, mas também entender que é um propósito de Deus. Entender que nós estamos cuidando de um propósito do Senhor. E quem é o maior interessado que esse propósito dê um sucesso? É o Senhor. Isso. E a Bíblia vai dizer, né, que o Espírito Santo viria e nos guiaria a toda a verdade. Isso. E se o Espírito Santo veio para nos guiar a toda a verdade, aquela criança, aquele jovem, o adolescente, existe um propósito em Deus, então eu devo parar, perceber, pai, como cuidar do meu filho, como instruir o meu filho. Porque às vezes estamos indo somente para a vara, somente para a agressão verbal, somente pelo querer proibir isso, proíbe aquilo outro, mas não olhamos como cuidar dos nossos filhos. Hoje, por exemplo, o mundo lá fora, a escola, né, ele tem uma forma de querer instruir as crianças. Né, e às vezes, como pais, nós queremos somente isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, e vara em cima, mas o mundo está pregando uma mensagem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? O conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes, está faltando, às vezes, para o pai, um conhecimento para esse filho, né? Como liberar um conhecimento para que aquele filho receba o conhecimento e olha, rapaz, eu preciso mudar. Se nós olharmos para Deus, Deus vem nos falando a todo tempo sobre graça, sobre amor, sobre perdão. Então Deus vem trazendo essa palavra para nós e Ele vem nos amando como filho. Em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. Isso mesmo. Então Deus nos trata como filho. E como Deus nos trata? E por que a gente está estendendo, às vezes, um braço de justiça, de lei, né? De juízo, vara, na verdade, de juízo, e não estamos procurando em Deus
como cuidar dos nossos filhos. Exato. Porque às vezes nós procuramos somente como receber do Senhor as respostas de fé ou as respostas para aquilo que é a solução financeira ou solução de alguns problemas que nós estamos, mas esquecemos que Deus, em sabedoria, Ele nos deu tudo, né, para que possamos ter uma vida bem-sucedida, e também está a criação de filhos, está o cuidado do filho. Boa. Só pegando um gancho aqui, né, a respeito disso que ele falou, né, de às vezes o pai e a mãe quer um resultado rápido, né, e esse resultado rápido vir, vou bater, vou usar a vara, né, a questão aqui não é uso, não uso, quando não uso, né, mas em primeiro lugar, essa questão de resultado rápido, né, se a gente for pensar dentro da ótica de Deus, né, Deus ele não é apressado, né, e a ausência, e eu boto aqui entre aspas, né, de resultado, ou seja, algo aparente que os meus olhos estão vendo, para Deus isso não significa que algo não está funcionando. E às vezes a gente se guia pelo resultado de agora, né? Às vezes a gente acha que uma instrução que a gente está trazendo, ela não está funcionando porque agora aquilo não está sendo visto no meu filho. E aí é onde eu vou querer recorrer para meios que vão, na verdade, me trazer um resultado mais rápido ou aparente, né? E aí é onde eu posso sair, talvez, daquilo que Deus espera que eu faça, né? Mas eu acho, aqui em Efésios, no capítulo 6, é interessante porque em Efésios vai trazer aqui, assim como em outras passagens também, né? Ele traz instrução em todas as esferas, né? Ele traz instrução na esfera do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos, do servo, do patrão. Então ele traz assim tudo, né? E ele vai dizer, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E muitas vezes, dentro do contexto de criação de filhos, a gente para aí, né, trazendo apenas para o filho, no sentido de mostrar para ele a necessidade de obediência e de honra, que aquilo, né, a Bíblia fala que existe uma garantia de longevidade e de que as coisas vão bem para você, né, pelo cumprimento de um princípio. E você não se ouve muito falando sobre o versículo 4, né, onde fala, e vós pais, porque aqui também está trazendo instrução para os pais, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, ou seja, na instrução, na educação e na admoestação do Senhor, ou seja, na exortação. E exortação aqui não está falando sobre algo, a gente pensa logo em correção, brigando, mas exortação é algo que está elevando, trazendo para cima, né? Então existe sim essa instrução para os pais de nós não provocarmos os nossos filhos. Então, às vezes, a postura do pai ou da mãe de querer um resultado rápido, aparente e fazer ele gritar, isso pode ser uma provocação para o filho, não no sentido de ficar provocando, né? Mas existe esse autocontrole, essa análise onde eu tenho que olhar para mim e falar, cara, será que eu estou provocando o meu filho à ira? Será que o resultado não é porque eu mesmo não estou me posicionando dentro daquilo que a Bíblia me instrui como pai, né? Na instrução, na admoestação, na exortação, né? Nessa construção diária para que o meu filho chegue lá, né? Aonde Deus tem para ele. E, Mayara, já agora, eu queria saber, como terapeuta, assim, as perguntas mais frequentes de mães ou mesmo casais que te procuram, o auxílio que eles procuram em ti, assim, ajuda-me. Ajuda-me com os meus filhos, socorro. Então, normalmente quando um pai, uma mãe, ele se dispõe a procurar ajuda profissional para lidar com o filho, normalmente é porque ele sente que aquilo que ele sabe já não é o suficiente para alcançar o coração do filho. Então, muitas vezes, eles chegam a essa conclusão de que eles precisam de uma ajuda externa, porque eles se sentem sem recursos. Ou seja, eu tentei fazer algo, eu fiz tudo o que eu achei que eu conseguia fazer e não está dando resultado. Então, na maioria das vezes, o que traz eles a procurar uma ajuda profissional é esse cuidado de eu não quero errar com meu filho. E é muito bonito isso, porque eles não querem errar, eles
estão dispostos a procurar ajuda, investir financeiramente na vida daquela criança, daquele adolescente, mas essa, sem dúvida, é uma das perguntas que eles carregam dentro deles mesmos. Eu não quero errar, mas eu sinto que aquilo que eu sei não está sendo suficiente para ter o resultado que eu acho que deveria ter, ou seja, por aquilo que eu acredito, o resultado deveria ser esse. E eu não acho que fazendo o que eu estou fazendo, só com o conhecimento que eu tenho, que eu recebi dos meus pais, da vida, com a palavra, eu acho que eu não estou conseguindo fazer bem o meu papel e preciso dessa ajuda. Então, na maioria das vezes, essa é uma das perguntas que eu não sei o que fazer, o que eu estou errando. Me mostra, o que sou eu o problema? É a criança que é o problema? E eles vêm procurando esse tipo de resposta. Para onde ir, o que fazer, o que pode ajustar. Muito bom mesmo, muito bom. Ana, tens alguma questão? Acredito que uma das questões que podem ter é até mesmo nessa questão de obediência, né? Do tipo, o pai até tá falando, né? Instruindo e o filho tem que chegar ao limite de, né, gritar, né? Sim. É necessário? Não é necessário? Existe alguma coisa, né? Eu acredito que essa talvez seja uma dúvida que muitos podem ter, né? Do tipo, só funciona se eu gritar, né? Qual é o lugar que o grito tem nisso aí, né? Então, ainda eu só estendendo um pouquinho para aquilo que a Aninha falou e o pastor também, sobre, que eu acho que vale a pena acrescentar, Deuteronômio, ele vai falar algumas vezes sobre você andar no caminho com a criança, você ensinar a criança, enquanto você vai com ela pelo caminho, enquanto você... Deuteronômio, ele fala isso de uma forma muito clara no capítulo 6, no capítulo 11, ele vai falar isso de uma forma muito clara, trazendo essa clareza de que nós temos que andar com os nossos filhos para conhecer o coração dos nossos filhos. E aí, complementando naquilo que o senhor falou, que a Aninha falou também, a vara ela vai se tornar necessária e mais intencional se você conhecer o coração do seu filho. Você vai discernir quando ela é necessária, quando cabe ou não. E até mesmo, já pegando nesse texto também para falar sobre essa pergunta que você fez do grito, quando é que o grito normalmente acontece? Quando você já está esgotada, você já esgotou para com isso, não faz isso. Mas aí quando você grita, o milagre acontece. A criança, ela responde ao seu grito, ela responde aquilo que você está falando. E parece que ela só obedece quando eu grito. E a verdade é que ela não obedece só quando você grita. Ela aprendeu que ela pode esperar você gritar para ela obedecer. E essa é a grande diferença. Porque quando a gente olha e pensa, ele só vai obedecer quando eu gritar, você entende que eu preciso gritar para que ele obedeça. Enquanto a criança está olhando para você e pensando, eu ainda tenho tempo, porque ela ainda não gritou. Então, quando você percebe que o grito é uma ferramenta, já está errado. Porque o grito, ele não é uma ferramenta para educar. O grito, ele é uma consequência da sua exaustão. Você tentou falar de outra forma, você tentou se comunicar de outra forma, e você já entendeu que se não gritar, você vai ter que dedicar tempo explicando, você vai ter que dedicar tempo parando para olhar nos olhos, para baixar na altura da criança. Então, dar um grito é mais tentador para o adulto e para a criança também, porque ela tem até o tempo de você gritar, e você sabe que se você gritar, o efeito é rápido, mas você não ensinou. Então, daqui a 15 minutos, você vai ter que gritar de novo. Ou então a criança vai entender que ela pode ficar na cama até você gritar. Então, qual seria o meio caminho aí para a gente poder chegar e não ficar em casa gritando para a criança não entender isso? Aplicar a consequência antes do grito. Ou seja, existe uma consequência dela não te obedecer. Quando ela não te obedece, existe uma consequência. Você já disse, eu pedi para você fazer isso. Se você não fizer, a consequência vai ser essa. Antes que você grite, você aplica a consequência. Porque quando você grita, parece que a consequência do erro dela tipo assim, só acontece quando tudo... E a consequência perde o poder que ela tem de instruir o coração da criança. Que é, quando eu corrijo uma criança e eu mostro para ela que, olha, se você quiser comer o doce antes do almoço, um exemplo, né? Você quer comer o doce antes do almoço. Ok, mas você vai comer, mas você vai ter que almoçar. Você vai ter que comer toda a sua comida. Você não vai levantar da mesa enquanto você não terminar. Ok, ela vai comer o doce.
foi uma decisão que ela tomou. Ela disse que ela queria comer o doce, mas ela iria comer tudo. Qual é a consequência? Ela vai ter que comer toda a comida do prato. Se ela vai ficar na mesa 1 hora, 2 horas, ela só levanta, porque tinha um combinado. A consequência de você comer o doce era você perder um pouco do apetite e almoçar. É ruim, não é? Pronto, numa próxima você já sabe. Então eu não vou precisar gritar para que ela entenda. E quando eu grito, eu perco esse poder que esse ensinar a consequência tem, da criança entender que tudo que você fizer vai trazer uma consequência para você. E não precisa ser algo catastrófico como um grito. E é bom para os pais, porque eles se sentem mal quando grita. Eu, pelo menos, me sinto mal. Às vezes acontece. Com qualquer um, né? Com qualquer um. Mas eu me sinto mal depois. Por quê? Ok, talvez eu poderia ter ido por aqui e não precisaria ter gritado. Então, existem outras alternativas ao grito. E do gênero também. Eu acredito, desculpa, né? Não faz mal. Acredito que seja deixar claro aqui, às vezes algumas pessoas entendem que grito é sinônimo de firmeza e não nada tem a ver. Não é. Né? Ser firme não significa né, aqui gastar minha garganta aqui e gritando, porque eu posso estar gritando e nem por isso estar sendo firme, como eu posso ser firme sem alterar o meu tom de voz. Né? E aí isso reforça aquilo que eu expliquei sobre você aplicar a consequência antes de gritar. Porque se a criança percebe que você consegue fazer aquilo que você disse que faria, ou corrigir ela, ser mais firme na forma de falar, sem precisar gritar, ela entende que a sua autoridade não está atrelada ao seu espetáculo, Exatamente. a performance que você está usando. Bom. E isso é bom. Causar na criança um ambiente de casa onde é muito envolvido com o grito, ele causa na criança ansiedade. E o desempenho na escola vai ser pior. E às vezes os pais estão querendo um bom desempenho dentro da escola, um bom desempenho em leitura, a criança não desenvolve, mas dentro de casa a família não cria um ambiente de conforto e de segurança, porque uma coisa é você falar firme e outra coisa é você ficar gritando. Vai ser, a criança tá num ambiente que você tá colocando aquela criança estresse, né? Estresse, ansiedade e medo, porque você simplesmente não tá trazendo para ela uma palavra. Deus não é um Deus que grita. E principalmente na correção, um cuidado que eu acho que os pais têm que ter é colocar a criança de castigo. Eu coloco uma criança de castigo, eu tô colocando para ela que ela vai ficar sozinha naquele ambiente. Como eu como pai, a minha imagem, ela reflete Deus para a criança. Aí eu coloco a criança sozinho lá, eu isolo ela no pensamento daquela criança. Toda vez que Deus corrigir ela ou trazer uma palavra dura, Deus a rejeitou. Exatamente. Então a gente precisa, como um pai, entender que nós estamos criando os nossos filhos por um propósito e a nossa função como pai é representar Deus para aquela criança ou para o adolescente. Então, cara, você corrigiu, vai pôr de castigo, sente perto, converse, passa um tempo ali trazendo a instrução para aquela criança, para que ela entenda o que ela fez. Não é um momento de você corrigir ou colocar de castigo para você ter um momento de paz, não. Criança que pula, que brinca, é criança saudável. Graças a Deus. É um ambiente saudável. Exatamente. Né? E um cuidado que tem que se ter quem tem mais de um filho, né, Mayara? Que entra naquele processo onde você se corrige ou corrige outro de uma outra forma, o outro vai olhar e vai falar assim, mas com ele é diferente do que comigo. Saber como corrigir o filho, como não ter um predileto. A gente vai ver José, por exemplo, o pai de José, né? Jacó. Ele tinha uns filhos prediletos. E aquilo causou um problema dentro do lar. E predileto devido a uma questão emocional mesmo. Emocional. Né? Onde ele tinha 2 filhos, onde eram os 2 prediletos, que era Benjamim e José. Porque eram filhos de Raquel, que era a sua amada. Mas havia 2 filhos... por muito tempo, né? Então foram... Que causou o quê? Um problema de relacionamento dentro da família. Sim. E como pai, a gente precisa olhar esse cenário também, não ter filho predileto. Sim. Tratar cada filho com amor e dar a atenção devida que cada um pede para que eles se sintam
como é que fala? Cobertos pelo amor, pela educação, porque a maior educação é o amor, é você ter tempo com o seu filho. E nisso tem muita gente que falha, principalmente com 2 filhos isso acontece, mas com 3 filhos acontece com mais facilidade. Porque é mais fácil você não perceber. Por isso que eu parei. Não. Porque com o primeiro, a gente não quer errar. Então, a gente tem uma tendência em ser ou muito permissivo com o primeiro, porque a gente não quer fazer as mesmas coisas que fizeram, ou ser muito duro com o primeiro. Isso. Aí o segundo vem, a gente já sabe onde não se exceder, já tem mais clareza. Quando vem o terceiro, o que eu observei? Né, até agora, o que eu tenho observado nas pessoas que têm 3 filhos? Existe uma tendência em o primeiro leva com mais firmeza, o segundo já é um pouco mais maneiro, porque a gente percebe onde cometeu alguns excessos, e o terceiro já teve aprendizado do primeiro, do segundo e do terceiro. O terceiro, ele se sente mais livre, ele se sente mais... Os pais já sabem que pode ir, não vai dar nada, tá tudo bem, a gente não pode pegar tanto no pé. E aí, dá atenção pro terceiro, uma atenção maior ao terceiro, porque esse terceiro é mais saído da caixa, porque a gente permitiu. O primeiro é mais centrado, existe uma tendência de ser mais centrado, e o do meio fica ali. Tá tudo bem, porque nem foi uma coisa e nem foi outra. E se a gente não presta atenção, como pais, é muito fácil a gente fazer isso, da gente se distrair quando tem 3 filhos em, ok, com o primeiro ele já sabe como é que eu sou, o terceiro a gente tem que cuidar que é pequenininho, e o do meio tá tudo bem, o do meio tá sempre bem. Normalmente é aquela criança que não dá muito, não chama muita atenção, que é mais na dela. Existem as exceções, mas na maioria das vezes, daquilo que eu tenho reparado, isso acontece. E do que o senhor falou, isso está baseado no que o senhor falou dos pais entenderem, né? De olhar, de não colocar de castigo, porque isso não é o que Deus faria. É porque muitas vezes, quando os pais tentam corrigir os filhos, o que os pais têm como foco? O comportamento, e não o coração. E quando o foco muda, quando o meu foco em corrigir uma criança não é o comportamento, é o coração dela que desencadeia um comportamento, quando eu vejo por essa ótica, eu vou ter que buscar recurso no lugar certo. Eu não vou conseguir fazer isso sem buscar recurso no lugar certo. E aí, para nós que temos a palavra, que conhecemos o Senhor, a gente sabe que a nossa fonte é o Criador de todas as coisas. Nós fomos criados. Quem é que entende melhor de ser humano do que o nosso Criador? O Senhor sabe como nós funcionamos. Então, isso que o Senhor falou, que a Aninha também comentou, vai passar por esse filtro se a gente entender que tanto a nossa maternidade quanto a nossa paternidade, ela depende da nossa conexão com o Senhor. Se eu tentar ser mãe, ou se eu tentar ser pai, só baseado naquilo que eu entendo que é certo, que é errado, o que eu quero que aconteça como consequência, não, eu quero ter um filho assim, eu quero ter uma filha assim, é assim que eu quero que ele se comporte, é assim que eu vejo, eu tô focando tanto no comportamento que eu tô me desligando do coração dele. A criança, ela tem necessidades e eu só vou conseguir discernir essa necessidade olhando para o coração dela. E só quem vai me revelar o que está nesse coração é o Senhor. Então, ou seja, quando eu tenho 2 filhos, quando eu vou corrigir um filho, eu não vou corrigir só o que ele está fazendo. Eu vou buscar no Senhor qual é o acesso mais rápido e mais certeiro como um alvo que eu quero acertar. Que a Bíblia fala que os filhos são como flechas. Eu preciso ter um trabalho direcionado para aquela flecha. Então eu não vou fazer só o que está na minha cabeça. Eu quero que ele faça isso, então eu vou colocar ele de castigo aqui. Como o senhor falou, e vou deixar ele ali pensando. Pensando no quê? A criança não tem maturidade. Enquanto ela está ali pensando, você está fazendo o quê? Você está descansando? Você está aliviando sua cabeça até que dá o momento dela voltar? Você não ensinou nada. Amanhã ela vai estar fazendo a mesma coisa. E aí a gente não vai estar corrigindo. Vai refletir. Aí aquilo que é a fonte... Chega lá, o menino tá... Nada, tipo assim, fiquei aqui, ninguém tá falando na minha cabeça, um descanso. E o senhor falou numa coisa também bem legal, que é sobre o gritar, gerar estresse. A criança entende que ela pode esperar você gritar em casa. Na escola, ela vai esperar a professora gritar. No futebol, ela vai esperar o treinador gritar. Onde ela passar, se for um homem, ele vai esperar a esposa gritar. Ele vai esperar o comportamento dos filhos gritar. É um padrão que se alastra muito mais do que a gente pensa. Então, é um tema que dá, né? Eu acho interessante isso que você falou sobre
né, os pais não... Né, o que eles estão em busca? De alcançar o coração do filho ou um comportamento, né? E um resultado, né? Então, eu trago isso até talvez um pouco mais fundo, que é o quê? Talvez se o que eu estou esperando do meu filho e tudo que eu estou em busca e as correções que eu aplico e tudo que eu faço é por causa de um comportamento, talvez a raiz do problema seja como eu vejo, qual é a minha ótica de Deus para comigo. Né? De eu achar que Deus também está à espera de um comportamento. Uma performance. Né? Quando Jesus ele veio e a graça, né, ela veio para o quê? Para mudar a nossa natureza, ou seja, está falando de coração, de essência, e quando eu entendo quem eu sou e o que ele fez, o meu comportamento, na verdade, ele vai ser uma consequência de eu entender quem eu sou. De eu entender o que Cristo fez por mim. Isso vai gerar um comportamento diferente daquele que eu tinha. Então, quando eu olho para os meus filhos, não como alguém que precisa se comportar bem, porque o que vão pensar, o que vão falar, o que não sei o quê, e até dependendo do que você exerce, né, qual é o seu grau de influência, ou o testemunho, talvez a cobrança sobre o seu filho vai ser maior porque você está tão preocupado com o que os outros vão pensar, que você está atrás de um comportamento e está esquecendo do quê? Do coração, do propósito. Exatamente. De quê? De eu transmitir para ele quem ele é. Para que o comportamento que ele tenha não seja, ok, alcancei o comportamento, mas não, corresponda com quem ele é. Então, na verdade, ser uma consequência dele entender, não, cara, peraí, eu sou isso, eu nasci para isso, Deus me escolheu para isso, e o comportamento acompanhar o entendimento de natureza, de quem eu sou. Aí você atrela isso com o que Jesus falou para os escribas e para os fariseus, quando ele denunciou o coração. Porque eles tinham uma aparência e um comportamento religioso muito perfeito. Eles eram muito polidos no comportamento deles. E Jesus ele vai denunciar o quê? Ele vai denunciar o coração. Ele não denuncia... E às vezes a gente está tão preocupado com a performance dos nossos filhos, como você falou, mas o que as pessoas podem pensar, criança ela precisa ter espaço para ser criança. Ela precisa ter espaço para fazer coisas que a imaturidade de uma criança permite fazer. Paulo vai falar sobre quando eu bebia leite, o menino, né? O menino, quando ele é criança, ele é alimentado de uma forma, ele é instruído de uma forma. E se ele tiver um comportamento imaturo, você não vai ficar chocada com o comportamento. Só que o que acontece é que a gente tem buscado tanta perfeição no comportamento das crianças. É a performance, né? Você vê um monte de criança brincando, você quer que elas parem e fiquem quietas. Olha que as crianças estão comportadinhas. Tá errado. O normal de uma criança é brincar, claro que há crianças mais reservadas, cada criança tem a sua personalidade, mas o normal, o comum, o esperado é mesmo a criança que é mais reservada, ela tem seu momento de fazer, e nós estamos ali para ser esse limite, mas essa busca por esse comportamento é a forma como a gente se lê. Por isso que eu acho que Jesus foi tão enfático, a Bíblia foi tão enfática em nos ensinar que você precisa ensinar a sua criança no caminho, porque enquanto você ensina, você vai ter que expor no seu coração esse aprendizado. E eu entendo que como mãe e como profissional também, quando eu chego nesse lugar onde eu quero ensinar algo para alguém, primeiro eu vou ter que aprender. E quando eu for aprender, a pessoa que vai me ensinar, ela vai me instruir, ela vai dizer, olha, você vai ensinar isso, mas é baseado nisso, nisso e nisso. Então, se como mãe eu tenho esse cuidado de ir aprender, quando a palavra for me ensinar, quando a palavra for me instruir, Jesus ele vai ter o cuidado, pelo Espírito que diz que me ensina todas as coisas, de dizer, é com essa motivação, é com essa intenção. E se houver desajustes no meu coração por conta da criação que eu tive, por conta do meio que eu vivo, por conta da minha profissão, por conta do meu cargo, se houver algum desajuste, quando eu estiver lá aprendendo com Jesus, ele vai ajustar essas coisas. E quando eu for ensinar, eu já vou mais alinhada, eu vou mais preparada, eu não vou como quem tá cego, só tentando, menino, para de fazer isso. Porque eu tô falando, você precisa me ouvir. É porque eu tô falando que é assim. Tá, mas eu ouvi esses dias e fez todo sentido. A gente acha que fazer gelo é uma coisa muito ridícula. Mas alguém teve que ensinar a fazer gelo. Você precisa pegar a água, pôr num suporte e pôr dentro do congelador. É uma coisa fácil. Mas alguém não teve que ensinar como fazia gelo, como fazia fogo? A criança é alguém que precisa ser ensinado.
de dentro para fora. E vai ser muito mais fácil a nossa maternidade, a nossa paternidade, quando a gente estiver disposto a aprender também. Ou seja, quando a gente aprende, é tão lindo, porque quando você entende que você aprende também, você vai ensinando uma criança e vai sendo curado. Ou seja, se seus pais fizeram alguma coisa que deixou marcas em você, nesse processo de você aprender para ensinar, você vai se transformando num pai, numa mãe mais curada, mais liberta, e é aquilo que a gente fala, curado para curar outros, liberto para libertar outros. Isso vai acontecer na nossa família. Eu fui curada no meu momento de oração, eu fui curada no meu momento de devocional, eu fui curada quando eu procurei um profissional, porque eu percebi que sozinho não estava tão fácil, então eu reconheci a minha necessidade de uma ajuda e eu fui lá em submissão a uma direção que eu tive e eu estou me submetendo ao ensino, estou sendo curada, e quando eu vou encontrar com a minha criança para corrigir, para ensinar, para exortar, como você falou, que esse exortar tem a ver com elevar aquilo que há de bom na criança, a criança não vai ter uma pedra dura ali diante. Vai ser porque eu estou dizendo, não, meu filho, nós fazemos dessa forma, que vai passar pela parte da identidade, que é, meu filho, dentro dessa casa, nós fazemos dessa forma, porque é assim que nós vemos Cristo fazer. Olha só, a nossa identidade de filho, porque Cristo nos ensinou. Então, nós fazemos assim, não só porque é certo ou errado, mas é porque quem nós somos já não combina com isso. Então, o que nós falamos, o que nós fazemos, nós não fazemos só porque é certo ou errado, mas porque não cabe dentro da nossa família.